Bom, então vamos lá, gente. A gente vai fazer um exemplo na prática agora de como que a gente cria um TAD na linguagem C. E a gente vai ver aqui um TAD de um número racional, onde a gente quer definir, por exemplo, números racionais que tem a forma numerador por denominador, né? E aí a gente vai ter operações de manipulação dessas frações. Então, na verdade, aqui a gente tem aí, né, essas perguntas, né? Quais são os dados? Então, a gente sabe que os dados são numerador e denominador, então seriam dois números inteiros. Aí as operações que podem ser feitas nesses números são, né, relacionadas com números racionais, né, que seria as operações lá de soma, subtração, multiplicação, divisão, né, entre várias outras, né, e aí essas operações seriam chamadas pelo usuário. Então ele vai chamar essas funções aqui e ele não vai de fato manipular esses numeradores e numerador aqui diretamente, né? Ele vai fazer isso por meio das operações, tá? Então isso que a gente viu na aula teórica, a diferença, né, de um tipo para um tipo abstrato, né? E o conceito da implementação, né, que é como que a gente vai estruturar esses dados lá internamente no nosso módulo, tá? Muito bem, então vamos lá. Então olha só, eu estou aqui já na minha tela, né? Eu vou abrir aqui então o meu terminal e vou então vou criar aqui uma pasta, tá, inicialmente, porque a gente vai usar vai criar vários arquivos, né? Então eu vou chamar aqui, vou criar uma pasta chamada de fração. Opa, encadir, né? Vou entrar então, né, nessa pasta e ali dentro a gente vai começar então a criar os nossos arquivos. Eu vou criar inicialmente um arquivo aqui fração.h, tá? Deixa eu salvar ele. Vou ter também um arquivo fração.c, que é o seu respectivo arquivo de implementação, né? Então aqui também eu vou ter, vou salvar ele. E eu vou ter mais um outro arquivo, pessoal, que é o programa principal, né? Que seria lá, por exemplo, principal.c, tá? Onde aqui dentro eu vou já até colocar aqui, né, a biblioteca lá stdio.h, o meu programa principal, né? E, e aí aqui é onde a gente vai criar essas frações, vai de fato utilizar esse módulo, beleza? Bom, eu estou aqui no meu fração.h. Aqui dentro, pessoal, nesse cabeçalho, a gente pode começar definindo o tipo em si, que é o que o usuário vai utilizar. Então aqui é onde a gente vai ter que definir aquele fração T, né, algum nome, alguma coisa que vai ser usada pelo usuário aqui no programa principal quando ele vai lá, por exemplo, criar uma nova fração, né? Então, fração t, por exemplo, f, né, ou asterisco f, tá? Onde você vai, de fato, criar a variável daquele tipo. Então, o usuário ele precisa saber esse nome aqui. Então, tudo aquilo que o usuário precisa saber, você tem que colocar no ponto H, que é o que ele vai enxergar. Aquilo que o usuário não deve saber é o que você vai deixar no respectivo ponto C, né, que é o que vai estar compilado, você só vai exportar o ponto O para o usuário, né, supondo que o usuário é outra pessoa, né, do teu módulo, tá, que não é exatamente você, né.
Bom, então como isso daqui o usuário ele tem que enxergar, a gente vai deixar no fração.h, tá? E a gente vai fazer de que maneira, né? A gente vai criar uma estrutura, vamos usar um typedef direto aqui, ó, typedef struct, e ali dentro a gente vai já criar o fração t, e aqui dentro a gente vai ter o numerador e o denominador, beleza? Então o usuário enxergando aí, né, ele já vai saber que tem um typedef e tem aqui esse nome fração t, que é um nome que eu estou dando para essa estrutura que está sendo criada aí ao mesmo tempo, tá bom? Bom, o que o usuário, além disso, ele tem que saber, né? Ele tem que saber quais são as operações que ele pode fazer neste tipo. E aí aqui é onde a gente vai colocar apenas as definições dessas funções, não a implementação, porque a implementação vai estar escondida desse usuário. Então eu posso criar algumas funções, por exemplo, eu vou ter a função para criar essa fração, né? Eu vou fazer assim, ó, fração t, criar, tá? Onde o usuário vai passar aqui o numerador e o numerador aqui para dentro da função. Opa, aqui eu fiz errado, né? Aqui é só a assinatura. Beleza? Então ele lá dentro dessa função criar, ele vai criar uma nova fração e vai retornar para fora um ponteiro para essa fração que está sendo criada lá dentro. Além da função criar, eu posso ter uma outra função, uma outra operação que é imprimir essa fração. Então eu posso ter lá, posso definir, né, a função imprimir, onde eu passo essa fração como parâmetro e ele simplesmente imprime na tela. Tá? Posso ter também uma outra operação que é destruir aquela fração. Tá? Então eu vou lá, mando como parâmetro a fração e a função destruir ela desaloca a memória dessa apontada, né, por esse ponteiro que você passa como parâmetro. E eu posso ter também, né, uma operação de soma, tá? Então, fração t, que quer dizer, você vai criar uma nova fração que vai fazer o resultado da soma entre fração 1 e fração 2. Tá? Opa, também fiz errado. E ele vai retornar uma nova fração lá, que é o resultado dessa soma. Bom, depois, pessoal, eu vou deixar como tarefa vocês implementarem a operação de subtração, multiplicação e divisão, né? E aí eu vou deixar para vocês fazerem. Aqui é só para a gente exemplificar mesmo o TAD, tá? Muito bem, repare então que nesse arquivo .h, novamente, né? É o que o usuário vai enxergar e ele, então, quando ele olhar esse arquivo, ele vai ver que ele pode criar, imprimir, destruir e somar frações. E com base nesse arquivo .h, o usuário já deveria ser capaz de usar esse tipo lá no programa principal. De que maneira, gente? Então, eu posso vir aqui, ó, vir aqui no meu principal, que é esse cara, né, que está aqui, e vou usar esse arquivo que está aqui, tá? Então, ó, o usuário enxergando aqui, ele vai ver que eu estou criando eu tenho que ter um ponteiro para essa fração, aí eu tenho que chamar essa função criar, passando, por exemplo, o meu numerador, o denominador, 1 e 2, por exemplo, tá? Posso criar uma segunda fração aqui também, né? Por exemplo, F2, né? F1, F2. Vou criar também uma nova fração aqui, 3 e 4.
Posso criar uma nova fração F3, que vai ser a soma de F1 e F2, tá? E eu posso mandar imprimir aqui F1, imprimir F2 e imprimir F3, tá? Depois eu posso vir aqui, chamar a função destruir F1, destruir F2, destruir F3 e sair do programa, tá? Muito bem, então esse já é o nosso programa principal. Então reparem que, utilizando isso, eu já consigo implementar o meu programa. Reparem que a implementação, pessoal, dessas operações não importa para o programa principal, tá? Se você quisesse alterar essa implementação aqui para vetores, como a gente viu lá na aula teórica, você poderia fazer isso. E reparem que esse programa aqui principal não seria alterado, tá? O usuário ele não, logicamente que ele não pode vir aqui, né, ó, e chamar, por exemplo, assim, né, ó, tipo F1 numerador, tá? Ele não pode fazer isso. Que se ele fizer isso, aí sim isso vai ser afetado, né, caso você mude essa implementação. Mas existe até uma forma de você esconder essa struct aqui do usuário, tá? Você pode colocar essa struct aqui dentro do teu ponto C e deixar aqui no ponto H apenas o type def desse fração T, tá? Isso eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? Por enquanto vamos deixar assim. E aí espera-se, né, que o usuário ele não faça mudanças, né, alterações nessa struct aqui que está visível para ele. Tá? Ainda assim funciona, tá certa essa implementação, só que existe, como eu falei, nessa maneira aí de você deixar mais abstrato ainda, né, mais escondido desse usuário aí essa implementação. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu vou implementar essas funções lá no meu arquivo fração.c. Antes disso, pessoal, a coisa que eu esqueci é que no programa principal você tem que importar aquele arquivo de cabeçalho, tá? E a gente faz isso chamando aqui o include com fração.h e aqui entre aspas, tá? Porque esses arquivos eles estão na mesma pasta, beleza? Então aqui com isso esse arquivo .principal.c ele já está correto, né? Ele já consegue usar essas funções. Bom, então eu vou implementar isso daqui agora lá no meu arquivo fração.c. Então aqui, pessoal, eu tenho que importar também, né, o fração.h, porque lá é onde você tem a struct definida, tá? Então esse arquivo ele também tem que enxergar aquela struct, por isso que eu tenho que dar um include aqui nesse fração.h. E a função imprimir, e como ele vai usar o printf, eu também tenho que importar aqui o stdio.h, tá bom? E aí aqui eu tenho as funções, vou implementar cada uma aqui, ó. Então agora, ao invés de eu definir, eu vou implementar. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso daqui. A primeira coisa na função criar é verificar se o... Aqui eu fiz errado, né? É denominador aqui, ó. Denominador. Aqui também está numerador. Vamos usar aqui denominador. Eu tenho que verificar se esse denominador aqui ele é zero, né? Então lembra daqueles errinhos que eu falei para vocês que o programador, né, do módulo ele tem que se atentar, né? E aí o usuário ele não precisa se atentar a essas coisas. Então
o programador aqui ele tem que verificar todos os casos, né? Então, se o denominador for igual a zero, ele pode até dar um return null aqui, tá? Quer dizer que ele não consegue criar essa fração, beleza? Aí eu vou criar aqui então um ponteiro f e vou fazer a alocação dessa fração. Malloc size of fração t, beleza? E posso também verificar se ele conseguiu fazer essa alocação direito. Se o malloc deu problema, ela retorna um nulo. Então, se ele não conseguiu alocar, eu também retorno nulo aqui para fora. E se ele conseguiu fazer a alocação, eu posso associar o numerador e o denominador aos seus respectivos campos lá da tua estrutura e retornar esse f aqui para fora. Tudo bem? Então essa daqui é a implementação da função criar. A função imprimir, eu posso verificar se o f é diferente de nulo, quer dizer, o usuário está passando um ponteiro, né, para um espaço de memória que de fato existe. Eu vou dar um printf, um %d, barra %d, né, com barra n, e aqui eu vou fazer o f numerador e o f denominador. Reparem aqui, se o usuário passa um f aqui que é nulo, ele vai dar um segmentation full aqui nesses campos, tá? Então, de fato, é importante a gente verificar se esse f aí ele está alocado, né? Se ele não tiver alocado, ele não imprime nada, simplesmente. Beleza? Função destruir. Se o f é diferente de nulo, o que eu faço? Eu posso dar um free no f, tá? Posso associar esse f para nulo, né, para evitar de ele apontar para um espaço de memória que já não existe mais, né? E é basicamente isso daí. Bom, e aí eu tenho a função somar. A função somar, pessoal, reparem que a gente tem que encontrar o MMC dos dois denominadores. Então a gente precisa implementar essa função aí, MMC. Então a gente vai ter que criar uma outra função aqui, MMC, para encontrar o denominador, o MMC, né, de dois números, para depois usar dentro dessa função somar. Tá? Bom, então vamos criar aqui então essa função MMC, que recebe então dois números inteiros, A e B. E aí, pessoal, por definição, o MMC é o A vezes o B dividido pelo MDC de A por B. Tá? Então a gente pode implementar o MMC por meio do MDC. O MDC, que é o máximo divisor comum, a gente pode também implementar por meio do algoritmo de Euclides. Tá? Não sei se vocês chegaram a ver ele, né, na disciplina de CC1, como que funciona, né? O algoritmo de Euclides, ele verifica se o B for zero, ele retorna o A. Caso contrário, ele vai retornar a função, a chamada, né, recursiva do próprio MDC de B com o resto da divisão de A por B, tá? Então é simplesmente isso daí, tá? O algoritmo de Euclides. E aí esse algoritmo de Euclides, que é o MDC, ele é usado para encontrar o MMC. Beleza? Coisa importante aqui, pessoal, reparem que o MDC e o MMC são funções que estão escondidas do usuário. Então, reparem que eu não preciso colocar
essas funções aqui no ponto H, se eu, né, não quiser que esse usuário utilize essas funções, tá? Então, se você não quer que o usuário utilize essas funções ou visualize essas funções MDC e MMC, você não precisa colocar elas aqui no ponto H. Então, o usuário não vai enxergar elas e você vão ser funções internas do teu módulo, tá? Que só vão ser utilizadas por você mesmo, né? Pelo criador deste módulo. Beleza, então aí agora eu vou implementar a função somar. Eu posso fazer primeiro uma verificação, né, se o F1 é igual a nulo ou o F2 é igual a nulo, eu simplesmente retorno nulo, tá? Que eu não consigo fazer uma soma de uma fração por um ponteiro que aponta para nulo, tá? Bom, se os dois forem diferentes de nulo, eu consigo fazer a soma e eu posso criar então essa nova fração, né? Que vai ser então uma fração t, malloc, size of fração t. Se esse f aqui for igual a nulo, ele retorna nulo também. E o denominador dessa nova fração vai ser quem? Vai ser o MMC entre o denominador da fração 1 e o denominador da fração 2. Tudo bem? E, além disso, o numerador dessa nova fração vai ser quem? Então, aí é aquela regrinha, né? Eu faço o f denominador dividido pelo f1 denominador vezes o f1 numerador, tá? Mais o f denominador dividido por f2 denominador vezes o f2 numerador. Beleza? Então, é isso daí, né? O numerador e o denominador foram já criados. E é só retornar para fora, então, né? O f, né? Então, retorna o f para fora. Beleza? Então, é isso daí, gente. Essa daí foi a implementação, né? Aí, agora, né, eu já tenho o meu módulo criado. Agora, vamos compilar. Bom, compilação, pessoal. Compilação, eu tenho então eu tenho três arquivos aqui, né? Ó, fração.c, fração.h e principal.c. Eu posso compilar com a flag "-c" o fração.c. Deu aqui três probleminhas, tá? Na verdade, aqui o malloc eu tenho que importar a biblioteca stdlib, né? Então vamos lá. stdlib.h. Vamos ver agora de novo. Agora ele deu problema no MMC, tá? Aqui o que acontece é que eu estou chamando a função MMC aqui, né? Só que ela está implementada para baixo, né? Então, para evitar esse erro, a gente pode colocar isso aqui antes do somar, tá? Vou colocar aqui em cima.
Beleza. Então reparem que ó, eu chamei o GCC-C fração.c, ele criou para mim o meu objeto. Eu posso fazer a mesma coisa com o principal. Também ele criou para mim o principal.o. Então reparem que eu não tenho nenhum executável ainda. Agora, para eu criar o executável, eu passo a flag "-o" com o executável, tá? Que eu vou chamar de principal, e passando aqui os arquivos .o como parâmetro. Tá? Então isso aqui ele link edita, quer dizer, ele junta, né, esses .os e cria para mim o executável, que é esse aqui, ó, que ele tem a permissão aqui de execução, que é esse xzinho, tá? E eu consigo agora executar o programa, tá? Então eu estou imprimindo aqui a fração 1, imprimindo a fração 2 e imprimindo a fração 3, que é a soma das duas primeiras. Que está aqui, né? E depois ele destrói as três frações aí e termina o programa. Beleza, gente? Então esse daqui foi então um exemplo de como que a gente faz então um TAD de números racionais, tá? Então espero que vocês possam ter entendido, né, o conceito de TAD. Vou deixar como exercício em criar, né, um TAD para fazer cadastro e consulta de pessoas e armazenando o nome e o endereço de cada uma, tá? Então, especificar o TAD, quais são os dados, quais são as informações, quais são as operações que podem ser realizadas, né? E tomar cuidado com a implementação, tá? Então, deixar essa implementação separada do usuário, de modo que, assim, uma dica para vocês, né? Vocês só vão saber se o TAD está certo se você usa uma implementação, cria o teu programa principal. Se você quiser alterar essa implementação, o seu programa principal ele não pode ser alterado, não pode ter nenhum ajustezinho nem nada, tá? Então, quando isso acontece, quer dizer que o teu TAD ele foi criado de uma maneira correta, tá? Então, reparem que aqui, ó, se eu fizer uma alteração na implementação da minha fração, não quero mais usar struct, eu quero usar vetor. Reparem que o meu programa principal ele não vai ser alterado, tá? Ele não vai mudar, beleza? Então isso daqui quer dizer que o meu TAD ele está criado de uma maneira correta. Beleza, gente? Então isso daqui foi a nossa aula prática. A gente vai ter uma continuação ainda desse tema, onde a gente vai ter um videozinho aí explicando o funcionamento de Makefile em linguagem C, tá? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Valeu!